Oi, começa agora pela UFN TV mais uma edição do programa Novas Fronteiras. Você já ouviu falar em nanomedicamentos? Rapidamente conceituando, são cápsulas de tamanho minúsculo, como o próprio nome sugere. Indo um pouco além, são 70 vezes menores do que um glóbulo vermelho. Um nanomedicamento é capaz de conduzir uma molécula ativa ao local preciso do tratamento, evitando assim que outras partes do corpo recebam o princípio ativo. E é sobre isso que nós vamos falar no programa de hoje. Ampliar o conceito, tratar sobre a tecnologia e mostrar as pesquisas que estão sendo feitas. Uma delas estuda uma partícula que reverte a overdose por cocaína. E quem conduziu esse estudo e é uma das nossas convidadas de hoje é a professora Eliana Martins Lima, titular da Universidade Federal de Goiás, possui doutorado em fármacos e medicamentos pela Universidade de São Paulo. Realizou pós-doutorado na área de sistemas poliméricos para distribuição de medicamentos na Universidade da Pensilvânia. Nossa outra convidada é a professora Aline Ferreira Uric, farmacêutica graduada pela Universidade Federal de Santa Maria, doutora em nanotecnologia, farmacêutica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, possui pós-doutorado pelo programa de pós-graduação em nanociências do Centro Universitário Franciscano e atualmente é professora da Universidade Franciscana e também coordena o Laboratório de Nanotecnologia aqui da UFN. Sejam muito bem-vindas, apresentações feitas, quero agradecer o convite e já pedir para a professora Eliana, conforme eu prometi lá no início do programa, que traga um conceito mais amplo sobre nanomedicamentos. Obrigada, Rogério, pelo convite. Obrigada, Aline, por essa oportunidade de conversar aqui com vocês na TV UFN. Nanomedicamento é, na verdade, um conceito que nós podemos ampliar um pouquinho mais, não apenas referente a partículas com capacidade de transportar medicamentos, mas nós podemos conceituar como tanto um dispositivo do tamanho nanométrico, como você muito bem apresentou. O nanômetro é um tamanho, uma partícula nanométrica, ela está na faixa de 1 bilhão de vezes menor do que 1 metro. Então, realmente é muito pequeno. Na área farmacêutica, para o desenvolvimento de medicamentos, nós trabalhamos com partículas na faixa de algumas dezenas até algumas poucas centenas de nanômetros. Isso faz com que a gente consiga desenvolver uma partícula com capacidade de carregar moléculas no seu interior, carregar moléculas na sua superfície, transportar essas moléculas pelo organismo até que atinjam locais do organismo que nós definimos previamente como local-alvo do tratamento. E essa partícula, esse nanomedicamento, ele pode ter basicamente duas funções. Terapêutica, que é o que nós entendemos mais facilmente como medicamento, que vai tratar alguma coisa, e profilática, que hoje nós estamos vivendo num momento onde todos nós falamos de vacinas, e é importante destacar que as vacinas que primeiro foram desenvolvidas para a prevenção da doença Covid-19 só foram viabilizadas por conta da nanotecnologia farmacêutica. Então, é um conceito realmente bastante amplo, do profilático até o terapêutico, e onde nós tenhamos, então, a capacidade de manipular essas partículas para que exerçam a função necessária no nosso organismo. Logo mais adiante no programa a gente vai falar sobre as vacinas, é um dos pontos que eu já havia comentado com a professora Aline. Antes disso, professora Eliana, eu gostaria de pedir assim, eu gostaria de ressaltar uma questão. A gente não está falando de algo aqui que foi descoberto recentemente. E nanomedicamentos, a gente já, muitas pessoas até podem não saber, mas talvez já fizeram a utilização de algum desses medicamentos em determinado momento da vida. Sim, nós realmente não estamos falando de alguma coisa extremamente recente. Um dos tipos de nanomedicamentos já mais difundidos mundialmente já estão em uso desde o início dos anos 70, foi dos anos de 1970, foram descobertos na década de 1960, uma forma de se produzir pequenas vesículas constituídas por lipídios que se parecem muito com a estrutura organizacional das nossas próprias células.
das células que compõem o nosso organismo. Então, a partir daí, dos anos 70, eles começaram a ser usados com finalidades terapêuticas. Já existem medicamentos aprovados pelo FDA, um dos primeiros foi aprovado no ano de 1995, e já existem, inclusive, formas genéricas, o medicamento genérico, que é tão conhecido aqui no Brasil, já existem desde 2013, existem genéricos de nanomedicamentos. A maior parte deles é voltada para o tratamento do câncer, porque, obviamente, nós precisamos considerar o custo e o benefício do desenvolvimento dessa tecnologia, que não é uma coisa muito trivial, não é barata do ponto de vista econômico. Então, é necessário que a terapia-alvo do desenvolvimento desse nanomedicamento possua um racional aí de custo-benefício. Então, a maior parte é para câncer, mas nós temos algumas para tratamento de outros tipos de doenças, doenças hepáticas, para tratamento de degeneração macular na retina dos olhos, e uma série de outros. Nós temos hoje cerca de 40 a 50 medicamentos baseados em nanotecnologia aprovados para uso clínico em todo o mundo. Perfeito. Professora Lídia, eu falava lá na abertura do programa que um nanomedicamento ele pode conduzir o princípio ativo ao local preciso do tratamento. Um nanomedicamento ele também tem uma absorção mais rápida no organismo? Inicialmente, muito obrigada, Rogério, pelo convite. É um prazer a gente estar hoje aqui na UFN TV falando sobre esse tema e recebendo uma convidada tão especial, né, que já conhecemos há tanto tempo, né, e temos tanto orgulho de receber sempre aqui na instituição. Então, em relação à tua pergunta, na verdade, um dos apelos também da parte de nanotecnologia farmacêutica, além do direcionamento até o local doente, digamos assim, é que esse nanomedicamento possa, de certa forma, também controlar a liberação do fármaco. Então, não necessariamente ele vai ser liberado mais rápido, a não ser que isso seja um desejo daquela determinada doença, certo? Mas um dos apelos é justamente a gente desenvolver e estudar nos sistemas que possam controlar a liberação e dessa forma, aliando, né, controle de liberação e direcionamento ao alvo, a gente consegue muitas vezes reduzir os efeitos adversos, né, que por vezes podem ser provenientes de altas doses e altas concentrações do fármaco no local doente e também nos locais sadios, né, que é o que normalmente ocorre, né, como a prof. Eliana vinha falando, em relação ao câncer, né, é o que normalmente ocorre com as terapias convencionais, acabam atingindo células normais e células doentes, e para que tenham um efeito precisam ser utilizadas altas doses, e essas altas doses acabam acarretando também efeitos adversos. Falávamos anteriormente de que provavelmente a gente já deva ter feito um uso de algum desses medicamentos. Os professores podem trazer alguns exemplos de fármacos que a gente encontra no dia a dia? Rogério, infelizmente, aqui no nosso país, a quantidade de medicamentos baseados em nanotecnologia ainda é muito restrita. Mas nós possuímos alguns que, inclusive, fazem parte do arsenal terapêutico do Sistema Único de Saúde. Um desses exemplos, e é um medicamento que tem uma eficácia terapêutica extremamente importante e que se diferencia muito do medicamento convencional, é um lipossoma, é uma partícula chamada lipossoma com um fármaco chamado anfotericina B, e que é usado para tratar a leishmaniose visceral. A leishmaniose é uma doença parasitária endêmica de muitas regiões do Brasil, principalmente nas regiões Nordeste e região Centro-Oeste, e o paciente acometido de leishmaniose, ele acaba apresentando uma série de déficits de funcionamento dos seus órgãos vitais. O tratamento convencional, ele leva de 6 a 10 meses, envolve o tratamento com doses extremamente elevadas do medicamento, que por vezes a própria dose do medicamento e esse tratamento prolongado pode levar a outras perdas de função, como por exemplo, função renal. Usando o nanomedicamento,
sabe-se que apenas 2 a 3 doses do nanomedicamento são suficientes para levar à cura 100% dessa doença. Acontece que é um medicamento de custo muito elevado, então o acesso da maior parte da população a esses medicamentos não é muito fácil, né? Não é muito acessível, mas, por outro lado, a resposta terapêutica leva a um tempo muito inferior de internação, a um tempo muito inferior que esse paciente vai ficar afastado das suas atividades de trabalho, do seu convívio social. Então, é muito importante que, inclusive, os órgãos governamentais comecem a perceber a relevância de ampliar o arsenal medicamentoso disponível aqui no Brasil de nanomedicamentos. Existem também medicamentos para o câncer, que são usados na maior parte dos hospitais que fazem quimioterapia, alguns deles usados já amplamente no país afora. Agora, muito provavelmente, o que a maior parte das pessoas já tenha feito uso são nanopartículas que são injetadas na corrente circulatória para ampliar o contraste em exames de imagem para fins de diagnóstico. Então, algumas dessas nanopartículas, que aí é aquela ampliação do conceito de nanomedicamento, ele não está fazendo um efeito de tratamento terapêutico, mas no caso diagnóstico, essas partículas para diagnóstico também já têm sido usadas há mais de umas 2 décadas e são também bastante difundidas pelo país. Eu acredito que são alguns dos exemplos na área de nanomedicamentos que possam ser mais conhecidos aí pela população. Perfeito. Professora Aline? Professora Eliana, aproveitando, né, dando um gancho até essa questão que a senhora muito bem comentava, esse conceito mais amplo de nanomedicamentos, e também, né, conhecendo a senhora como um destaque na área de nanotecnologia, tanto nacional quanto internacional, vem desenvolvendo há anos já pesquisas em diferentes sistemas nanoestruturados, né, dentre eles os lipossomas, que a senhora vem comentando, né? Então, eu gostaria que se pudesse comentar um pouquinho, né, em relação ao seu sentimento, né, e também a expectativa de ver todo o desenvolvimento desses sistemas lipídicos, desde lá dos lipossomas, né, lá da década de 60, então os pioneiros na nanotecnologia farmacêutica, né, até hoje a gente ter vacinas desenvolvidas, né, para COVID-19, baseada nesses sistemas lipídicos. Eu acho que esse momento de pandemia que vem se alongando e que trouxe a cena mundial e que a população inteira começou a prestar atenção em ciência, em tratamentos, acho que é a primeira vez na história que as pessoas ouvem tanto falar de IFA, né, o famoso ingrediente farmacêutico ativo, que tanto se repete quando se fala aqui das indústrias brasileiras, o Butantan, Fiocruz, aguardando o IFA para a produção das vacinas. E quando as primeiras vacinas surgiram, isso acho que trouxe uma luz e uma energia muito boa para quem trabalha com nanotecnologia, né, com foco no desenvolvimento de sistemas inovadores, porque assim como nós ouvimos também muitas vezes, quando as primeiras vacinas começaram a surgir, que talvez essas vacinas não fossem muito confiáveis, porque foram desenvolvidas dentro de um espaço de tempo muito curto. Isso também não é verdade. Essas vacinas têm décadas de desenvolvimento. Essas vacinas, elas somam um conhecimento acumulado muito muito pesado, muito consistente, que associa a biotecnologia, a biologia molecular e os processos nanotecnológicos. Nós começamos a ver o desenvolvimento de partículas lipídicas, então, desde lá dos anos 60, anos 70, os primeiros medicamentos que entraram no mercado e entraram no uso clínico nos anos de 1990, e agora, o que essas vacinas
trouxeram a toda a sociedade, ao mundo inteiro, foi a associação desse conhecimento multidisciplinar que viabilizou uma coisa fantástica. A aplicação desses tratamentos com interferência, com RNA de interferência ou com RNA mensageiro para produzir essas modificações, usar o arsenal, a mecânica das nossas próprias células para produzir algumas proteínas, isso já se faz há muito tempo. Esses processos biotecnológicos são os processos que permitem, por exemplo, a produção de insulina em larga escala, a insulina que o mundo inteiro usa para o tratamento de pacientes diabéticos. Acontece que quando o foco disso são essas moléculas de RNA mensageiro, essas moléculas são extremamente vulneráveis aos fluidos biológicos, a entrarem no ambiente biológico e, se não forem protegidas, elas vão ser destruídas em uma fração de segundo por enzimas do nosso próprio organismo. Então, aí entrou a nanotecnologia e todo esse conhecimento acumulado para proteger essas moléculas dentro dessas nanopartículas, dessas estruturas que também vêm sendo desenvolvidas há décadas. Ou seja, essas vacinas não surgiram da noite para o dia, elas são a somatória do conhecimento acumulado de décadas, e isso é a consolidação, é trazer à vida a ciência que nós temos um orgulho muito grande em contribuir para que ela exista. E eu acho que o resultado agora que nós vamos ver é que milhões de pessoas estão fazendo uso dessas vacinas baseadas em nanotecnologia, e isso vai abrir caminhos para novos tipos de medicamentos baseados numa plataforma semelhante, e talvez isso seja um ponto de inflexão em como nós vamos enxergar terapias e o tratamento de doenças complexas daqui para frente. Perfeito. Agora, a professora também coordenou uma pesquisa pela Universidade Federal de Goiás que desenvolveu uma partícula capaz de reverter a overdose por cocaína, conforme eu já adiantei lá na abertura do programa. O que levou a pesquisar sobre esse assunto, professora? Rogério, essa pesquisa nos trouxe uma satisfação muito grande, porque ela nos permitiu enxergar, acho que, um pouco do efeito disso que eu acabei de dizer na resposta anterior, que é a somatória do conhecimento acumulado, nos levando até a obter um produto com um efeito extraordinário, né? Nós hoje estamos diante de uma crise muito séria de saúde pública relacionada à overdose por medicamentos. E a maior parte dos medicamentos hoje que são capazes de causar morte por overdose são os medicamentos opioides, que são os medicamentos usados para o tratamento de dores intensas. E nós temos visto uma série de relatos vindos principalmente dos Estados Unidos, mas essa crise de mortes por overdose por opioides também atinge muitas pessoas aqui no Brasil, principalmente trabalhadores de saúde. E chama a atenção que nos últimos 20 anos, a maior parte das mortes causadas por overdose de opioides estava associada ao uso de drogas de abuso, principalmente a cocaína. Nós não encontramos nem no arsenal terapêutico e nem mesmo na comunidade científica uma dedicação muito grande à pesquisa voltada para o tratamento ou para a prevenção de overdose por drogas de abuso. O Brasil é o segundo maior consumidor de cocaína no mundo, e isso é um dado assustador. Existe um número enorme de mortes acidentais de crianças, de adolescentes, de jovens que são forçados a se envolverem no tráfico, e aqueles exemplos que nós já encontramos diversas vezes da pessoa que é obrigada a engolir aqueles pacotes de droga para transportá-los, esse pacote se rompe e a pessoa acaba morrendo por overdose completamente não intencional. Então, essa situação, que é um caso de saúde pública, nos levou a aplicar uma tecnologia que é
é uma derivação daquilo que nós trabalhamos no desenvolvimento de partículas para transportar medicamentos, então nós pensamos, por que não usar uma tecnologia semelhante, mas ao inverso, para que essas partículas, ao invés de transportar o medicamento, tenham a capacidade de retirar da circulação algo que esteja ali em altas concentrações. Então, nós desenvolvemos uma vesícula, uma partícula que é dessa faixa de 100 nanômetros, onde, uma vez colocada no plasma, na corrente circulatória, na presença, nós usamos cocaína, usamos lidocaína, testamos com opioides e o funcionamento, o resultado foi exatamente o mesmo. Essa nossa partícula, ela tem uma alta afinidade pela droga, e ela é capaz de retirar a droga da circulação. Ao fazer isso, ela evita com que a droga possa se ligar a receptores no coração, no cérebro, e assim provocar aquela série de efeitos que vão levar ao infarto do miocárdio ou aos efeitos no sistema nervoso central que acabam levando à morte. Nós fizemos esses ensaios em laboratório, em uma série de pesquisas ali in vitro, né, na bancada do laboratório, e depois fizemos esses experimentos em animais de laboratório, simulando um processo de intoxicação por 2 ou 3 dessas drogas, e uma delas foi a cocaína, onde nós mostramos que em menos de 3 minutos nós conseguíamos com que todos os sinais vitais daquele organismo, onde uma dose elevada da cocaína ser capaz de matar aquele organismo, em menos de 3 minutos os sinais vitais voltassem ao normal. Então, a gente caracterizou tudo isso, finalizamos esse estágio pré-clínico de pesquisa e conseguimos uma grande divulgação desse trabalho, desse projeto, e a nossa expectativa era de que conseguíssemos alguma empresa, uma indústria farmacêutica que se interessasse em levar aos próximos estágios. Isso não aconteceu ainda, mas a gente continua na expectativa. E também faz parte da nossa tarefa, né? Fazer com que o conhecimento que a gente gerou, uma tecnologia desenvolvida, saia dos nossos laboratórios e chegue até a sociedade. Perfeito. Agora, professora Aline, além dos medicamentos para uso em humanos, a gente também tem vários trabalhos interessantes na área da medicina veterinária e alguns estão sendo desenvolvidos aqui. Eu gostaria que a professora trouxesse esse relato e já adiantasse também para a gente para quais tratamentos esses medicamentos que estão sendo pesquisados aqui na UFN estão sendo desenvolvidos. Perfeito. Então, Rogério, sim, né, os nanomedicamentos a gente vem pesquisando não somente, né, para uso em humanos, como tu bem falaste, e aqui na UFN a gente tem pesquisado há alguns anos já, em torno de 5 anos, mais ou menos, a implementação, então, desses tratamentos para uso veterinário. Na verdade, também, não apenas nanomedicamentos, mas também nanosuplementos para serem adicionados à dieta de diferentes animais. Nós contamos, né, com um grupo bastante interdisciplinar e nesse aspecto, nesses projetos em específico, contamos com o apoio, com o suporte de médicos veterinários, que inclusive nos trazem, né, os problemas, os desafios que eles enfrentam na prática clínica deles. Então, um dos nossos projetos, que inclusive conta com o apoio do CNPq, a gente desenvolveu, então, um nanomedicamento para tratar uma parasitose que atinge os ovinos. E essa demanda surgiu, na verdade, né, pelo protagonismo que o nosso estado ocupa na produção desses animais. E esses animais, então, quando acometidos com esse parasita, acabam, né, podem vir a óbito, né, isso por uma questão de manejo inadequado da criação, pela questão especial também da resistência aos medicamentos veterinários convencionais. Então, nesse trabalho, a gente desenvolveu uma nanoestrutura e veiculou ela compostos de origem natural. E então, já estamos, né, numa etapa, testamos inicialmente essa formulação
em células sanguíneas de ovinos sadios para verificar, né, um perfil de segurança inicialmente, e depois então testamos, né, o desempenho dessa formulação em ovos e também em larvas, né, e verificamos que sim, essa formulação foi capaz de diminuir a eclodibilidade, né, ou seja, dos ovos, né, seguirem adiante, e também o desenvolvimento larval, para evitar, então, que chegasse ao estágio infectante, né, desse parasita. E em relação ao nanosuplemento, a gente também vem desenvolvendo aí um outro tipo de nanopartícula, né, e aí a ideia, já temos alguns trabalhos publicados nesse sentido, adicionamos essa nanopartícula na ração de diferentes animais, como, por exemplo, de ovelhas leiteiras, e verificamos, então, que a partir, né, nós fizemos uma nanopartícula capaz de levar esse composto bioativo até o local que ele precisa chegar no organismo do animal e lá ser liberado para poder ser absorvido. Então, a gente, a partir desse trabalho, verificou que conseguimos melhorar os níveis antioxidantes do animal, então propiciamos um bem-estar para o animal, e também avaliando o leite, o produto, né, desse subproduto, digamos assim, desse animal, a gente verificou que conseguiu diminuir a peroxidação lipídica desse leite, ou seja, conseguimos aumentar o tempo de prateleira desse produto, a partir lá do nanosuplemento que a gente adicionou lá na ração ofertada para esse animal. Certamente teríamos mais questões para abordar, mas infelizmente o nosso tempo para este programa terminou. Eu quero agradecer muito a presença da professora Eliana Martins Lima, titular da Universidade Federal de Goiás, e também a professora Aline Ferreira Auric, professora da Universidade Franciscana. Nesse programa Novas Fronteiras, nós falamos sobre nanomedicamentos. Se você quer rever esse e outros programas da UFN TV, quando e onde quiser, é só acessar o nosso canal lá no YouTube. Um abraço a todos e até o próximo Novas Fronteiras.